Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Manfredo Oliveira, que é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso canal. O professor está em Fortaleza nesse momento, é professor na pós-graduação lá na Federal do Ceará, e eu o convidei para a gente fazer uma conversa sobre as relações entre duas grandes áreas do conhecimento, uma delas a filosofia e a outra a teologia. Por isso, uma honra poder recebê-lo aqui para a gente fazer essa conversa. E eu vou começar já lhe passando a palavra com essa primeira pergunta. Eu sei que ela é extremamente genérica e ampla, mas fique à vontade aí para dispor do tempo que achar necessário para a gente começar a introduzir esse tema, né? Como que essas duas grandes áreas podem se relacionar? Pode ser uma perspectiva histórica, contemporânea, pensando no Brasil, pensando nas relações dessas duas áreas para além do Brasil também, como o senhor preferir para a gente começar a conversa. Muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui e já lhe passo a palavra imediatamente. Bom dia, professor Manfredo. Bom dia, muito grato pelo convite. Estou à sua disposição. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é justamente essa. Como que o senhor percebe as relações possíveis na atualidade de pensar a filosofia e a teologia, né? Começando pela atualidade? Olha, no contexto atual, essa relação está extremamente problemática. Porque nós temos hoje um cenário filosófico extremamente diversificado. Quer dizer, para uma pessoa que não é da área, ela tem normalmente dificuldade em minimamente saber para onde vão as coisas, porque há tradições filosóficas que parecem simplesmente contrapostas, há ainda a questão mais grave, que é o questionamento se filosofia existe, ou se tem algum campo específico. Quando eu cheguei aqui no doutorado na Alemanha, encontrei um colega, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: o que você vai fazer na universidade? Não tem mais o que fazer. A filosofia não tem mais o que fazer. Ela foi perdendo todos os seus temas. Hoje, todas as questões são trabalhadas cientificamente, e então não há lugar propriamente para a filosofia. Isso é uma tese hoje sumamente espalhada, divulgada, inclusive no debate de segunda-feira eu me referi a isso, inclusive do próprio Habermas, que diz que a filosofia, enquanto teoria específica, ela não tem mais lugar na filosofia. O que ela, no contexto do saber de uma sociedade fundamentalmente marcada pelas ciências. A única coisa que ela pode fazer é servir de intérprete entre dois mundos, hoje, muito diferentes, porque o mundo da ciência é um mundo nele mesmo. Embora existam muitas tentativas de tematizar ou divulgar para um grande público as teorias científicas, elas nelas mesmas são extremamente complicadas, digamos assim, para a opinião geral das pessoas. De modo que há, como por assim dizer, diz Habermas, hoje uma contraposição radical entre o mundo vivido das pessoas, das práticas cotidianas das pessoas no mundo, e o mundo da ciência. A filosofia seria, então, uma espécie de intérprete, que ajudaria de certa maneira, traduzir o que as teorias científicas dizem para o mundo vivido, como eles chamam, o mundo das práticas cotidianas. Por outro lado, a filosofia poderia ser a garantia de novas teorias científicas que ainda não encontraram espaço, né? Ontem mesmo, na televisão alemã, estavam me explicando um cientista de que eles estão prestes a articular uma forma de compreender a física que vai pôr em abalo fundamental toda a física até hoje.
Bem, então a filosofia seria aquele tipo de saber que ajudaria a criar um espaço para essas novas tentativas. Mas o fato é que, então, os filósofos pós-modernos que dizem que a filosofia é uma ilusão, porque ela, em última instância, levanta a pretensão de ter uma compreensão do real na sua globalidade, e isso hoje é uma coisa simplesmente inatingível. De modo que a filosofia não passa de ilusão, nós vivemos em jogos de linguagens diferenciados e não podemos superá-los, cada um tem as suas regras, sua maneira de ver. O máximo que se pode fazer é o confronto entre as diferentes óticas em que nós nos situamos na vida comum. Em todo caso, não há lugar para um saber assim. Ora, a teologia, como ela se articula hoje, ela é, em grande parte, questionada a respeito de se afastar de qualquer perspectiva filosófica, até porque é bem difícil como eu digo, de um teólogo hoje de profissão, compreender essa história. Então, a saída foi, em grande parte hoje, considerar a filosofia, a teologia, marcada por uma perspectiva hermenêutica, no sentido não de hermenêutica como filosofia, no caso de, por exemplo, Heidegger e Gadamer, Ricoeur, etc., mas entendendo a hermenêutica no sentido de uma teoria das ciências do sentido, como, por exemplo, Dilthey, Schleiermacher entenderam, ou também os neocantianos, que dividiram as ciências entre as ciências da explicação e as ciências que eles chamam do espírito, ou seja, ciências em alemão, né? Geisteswissenschaften, no sentido de ciências que trabalham o sentido. E, portanto, não há propriamente lugar para a filosofia na teologia enquanto filosofia mesma. De modo que hoje a teologia se entende fundamentalmente como uma teoria hermenêutica. Ela descreve fenômenos do sentido, ela tem que a ver com a palavra considerada revelada por Deus, e essa palavra precisa ser compreendida, e ela é compreendida através dos métodos da compreensão. Ou seja, hermenêutica entendida estritamente no sentido de uma forma de interpretação de textos, né? Uma teoria metódica da interpretação de textos. Por exemplo, é famosa hoje na filosofia, a orientação, na teologia, a orientação dada por um pensador francês de nome Geoffrey, que defende exatamente essa posição, né? A teologia não passa de uma hermenêutica. Ela é uma hermenêutica da palavra de Deus e, enquanto tal, ela não precisa... Ou seja, o máximo que ela pode considerar é uma metodologia específica das ciências dos sentidos, da literatura, do direito, etc., que interpretam obras humanas onde sentidos foram articulados. De modo que essa questão hoje é uma questão extremamente problemática na teologia, porque ela não se põe. No entanto, ela é uma questão radical desde que a teologia surgiu no Ocidente. Aliás, a filosofia mesma, há muita gente que interpreta a articulação da filosofia desde os gregos com um confronto implícito ou implícito com as teorias, não teorias, mas as interpretações religiosas da realidade. Ela se contrapôs enquanto ela não pretendia ter uma visão, como os teóricos chamam de mítica da realidade, mas uma visão fundamentada metodologicamente, pensada, refletida, argumentada. Então, há aí uma contraposição, e até o Papa João Paulo II disse que, nesse caso, a filosofia fez um bem enorme à própria teologia, no sentido de dizer para ela, você também, se quiser ter algum lugar no mundo, pois que se pense argumentativamente, etc., etc. Bem, de modo que, como eu disse, a situação hoje na teologia me parece problemática, porque a maior parte dos filósofos não acha que a mediação filosófica na teologia é algo fundamental. Basta ver, por exemplo, uma posição que não é mais a posição dele hoje, mas que foi, no passado, do Clodovis Boff, que dizia que a filosofia, a teologia, ela tem uma mediação
socioanalítica, porque ela vai falar do real, e para falar do real, quem fala são as ciências. Então, a filosofia tem um diálogo necessário com as ciências, mas não com a filosofia. De modo que essa questão que se levanta hoje é extremamente problemática para os teólogos, no sentido de dizer há uma espécie de esquecimento fundamental ou até recusa de qualquer... Quer dizer, teologia hoje é entendida, acima de tudo, como uma narração ou uma descrição, numa espécie daquilo que o Rahner chamou de positivismo biblicista. Ela é simplesmente um esforço de interpretar a palavra de Deus, achando que qualquer referência à filosofia não tem lugar nesse empreendimento teológico. A meu ver, uma coisa extremamente problemática. Muito interessante, já várias questões surgiram aqui para mim, enquanto o senhor falava. Se o senhor pudesse explicar um pouco melhor sobre esses dois momentos da hermenêutica, que eu achei muito interessante. Depois eu tenho outras perguntas para fazer, mas eu achei interessante isso. Sobretudo a hermenêutica de um Schleiermacher, depois Dilthey, e essa outra de Ricoeur, Gadamer. O senhor falou que tem uma diferença fundamental, eles puderem explicar um pouco melhor. Sim, pois não, isso o Gadamer faz muito claro na sua obra fundamental, Verdade e Método. Ele começa dizendo que a hermenêutica tem dois momentos. Primeiro, um momento epistemológico e um momento ontológico. O que é o momento epistemológico? É aquela em que a hermenêutica se entende precisamente como uma metodologia específica, procurando botar abaixo aquela tendência que houve em certos teóricos que dizer a ciência da natureza são o padrão de todo e qualquer conhecimento científico. Então, a hermenêutica surgiu para dizer não é verdade. Existe um tipo de ciência que não pode ser trabalhada numa perspectiva como trabalham a ciência da natureza, que querem explicar os fenômenos naturais. No nosso caso, não se trata de explicar, se trata de compreender. E compreender não é a mesma coisa que explicar. Portanto, e aí os neocantianos levaram isso até as últimas consequências e, de fato, distinguiram dois métodos, né, completamente distintos de ciência. A ciência da natureza, cuja o fundamental objetivo é explicar os fenômenos naturais, e a gente explica isso através da sua redução a leis que marcam a natureza. Então, a explicação... Bom, hoje há toda uma discussão se esse é considerado um modelo tradicional, padrão, e há uma série de perspectivas que pensam alternativas, mas, em todo caso, seria a especificidade da ciência da natureza, que para uma boa parte de filósofos, constituem a única forma de conhecimento científico. O Gadamer vai dizer de antemão que o interesse dele não é explicar, não é elaborar, como hoje faz, por exemplo, Emílio Betti. São poucos filósofos hoje que tratam a hermenêutica do ponto de vista da metodologia das ciências. E um deles, mais importante hoje, é Emílio Betti, um filósofo italiano, que leva até as últimas consequências a ideia da hermenêutica enquanto metodologia das ciências do sentido, ou da interpretação, ou da compreensão. Gadamer diz logo de entrada no Verdade e Método que a sua intenção não é epistemológica, é ontológica. Ele quer dizer o hermeneuen, o interpretar, é uma dimensão, isso já tinha definido Heidegger. Você sabe, Heidegger disse que a questão fundamental da filosofia é a questão do ser. Como é que se chega à questão do ser? Como é que se pode trabalhar a questão do ser? Ele diz isso muito claramente no início de Ser e Tempo, e diz que vai fazer uma análise do ser humano, que ele vai chamar de Dasein, ou seja, o aí ser, não ser aí de Sartre, mas o aí ser no sentido de dizer que o que caracteriza o ser humano, fundamentalmente, é que ele compreende ser, ele é o ser da compreensão. A compreensão é a primeira característica fundamental do ser humano. Então, nesse sentido, hermenêutica não é um método.
Até porque compreensão não é um método de um determinado tipo de ciência, é uma característica fundamental do ser humano. E porque o ser humano compreende ser implicitamente, quando ele compreende qualquer coisa, ele pode ser o caminho a partir de onde você chega ao ser. É claro que Heidegger, no final de Sei Tempo, diz que não conseguiu. E não conseguiu até porque o interpretaram erroneamente, como se ele quisesse fazer uma espécie de nova antropologia filosófica. A intenção dele não é fazer antropologia filosófica, é passar pelo homem para chegar à questão do ser. Ora, a hermenêutica de hoje, nesse sentido, diz que ela não trabalha como uma metodologia da ciência do espírito, ela trabalha como uma nova proposta de filosofia. E hermenêutica é a dimensão mais profunda, nesse sentido que os hermeneutas, como filósofos, vão distinguir dois níveis na existência humana. Existe o nível hermenêutico e o nível proposicional sentencial. O nível proposicional sentencial é aquele que nós conhecemos na vida de cada dia, nós falamos, a fala marcada por sentenças, nós articulamos sentenças, argumentos, teorias, etc. Esse é o nível secundário, porque esse pressupõe, e aí entra o aspecto fenomenológico da hermenêutica, pressupõe-se um dar-se de sentido, a partir de onde nós podemos falar de tudo que nós falamos. Esse nível é o nível hermenêutico. A hermenêutica significa trazer uma mensagem, uma revelação, uma manifestação. Então, o ser é algo que se dá, isso é puramente fenomenológico, no sentido você sabe que Husserl, que queria levar até as últimas consequências a filosofia transcendental de Kant, ele dizia que Kant fez uma coisa horrível, porque ele tentou deduzir a subjetividade transcendental e o seu aparato cognitivo a partir de onde se justificava a objetividade do nosso conhecimento daquilo que nos é dado pela sensibilidade. Ele disse, olha, o princípio dos princípios é a intuição. Então, a intuição quer dizer algo se dá e deve ser visto em como ele se dá, né? Então, o Heidegger vai entender isso, que o verdadeiro fenômeno fundamental, aquilo que se revela, é o sentido do ser, e se revela ao homem. Então, isso é a mensagem, a dimensão hermenêutica, que é mais fundamental do que a linguagem sentencial, onde nós articulamos sentenças, argumentos, teorias. Portanto, é um espaço pré-teórico, um espaço intuitivo, um espaço de revelação. E isso diz respeito ao ser humano enquanto tal e sua relação com o ser, de modo que não se trata aqui mais de uma metodologia, mas de uma ontologia, e, aliás, Heidegger vai até falar de uma metafísica da finitude. Quer dizer, por quê? Porque aqui está em jogo a finitude do ser humano, a sua historicidade fundamental e sua abertura fundamental àquela dimensão que é condição de possibilidade do seu estar no mundo e compreender as coisas do mundo, que é o ser, né? Não sei se ficou suficientemente claro, mas é um problema metodológico, por isso o Gadamer vai dizer há dois momentos profundamente diferentes da hermenêutica. Porque, no primeiro momento, compreensão é só uma estrutura teórica para compreender um tipo de conhecimento científico, o conhecimento das interpretações, da literatura. Como é que eu trabalho na literatura? Não vou buscar regras ou leis literárias que expliquem o que está dito por Graciliano Ramos ou sei lá quem. Mas a hermenêutica, no segundo sentido, tem a ver com o manifestar-se original de um sentido que antecede a compreensão de qualquer coisa e qualquer ente, qualquer realidade mundana. Portanto, é uma estrutura do ser humano enquanto tal, de modo que a hermenêutica, no sentido filosófico, ela quer articular uma nova proposta de compreensão daquilo que seja a filosofia.
Você tinha uma segunda pergunta ligada a isso? Ficou muito claro. Agora, a questão com a teologia, que eu ia perguntar. Sim, sim. Como que fica a migração disso quando se trata de textos que têm uma implicação com a revelação? Pois é, a hermenêutica agora, até agora na teologia, empregada na teologia, e eu citei aqui o caso do Geoffrey, que é digamos assim, a referência desses teólogos todos, não é a hermenêutica no segundo sentido, é a hermenêutica no primeiro. A hermenêutica se trata de um método de interpretação. Eles tomam a hermenêutica no sentido do método de interpretação, não a hermenêutica no sentido que Gadamer chama o específico, um momento fundamental da filosofia enquanto tal. Tanto que, para eles, tanto as ciências explicativas como as ciências dos sentidos são marcadas pela compreensão, porque a compreensão é um dado fundamental, é a característica fundamental do ser humano. Ele é a compreensão do ser. Então, não é nesse sentido que a hermenêutica entrou na teologia. Ele entrou na teologia no sentido metodológico. Então, o método da teologia é passar por uma ciência que interprete sentido, de modo que se afasta de antemão qualquer referência filosófica. Eu tenho aqui, se o outro dizia, como Klodowski dizia na primeira fase dele, que era a mediação socioanalítica, em que eu iria usar ciências sociais como o diálogo, agora eu uso ciências da interpretação. Então, o problema filosófico não é posto de jeito nenhum. Agora, isso não quer dizer que ele não exista, porque, vamos dizer assim, uma tese primeira, a teologia não é Deus mesmo que faz, somos nós. Então, a teologia é uma atividade humana. Enquanto atividade humana, ela está ligada a todos os pressupostos que qualquer atividade humana de conhecimento tem. Portanto, ela não pode eliminar os pressupostos. Ela não pode, de fato, porque, inclusive, quando a gente olha esses teólogos, já a gente vai ver que eles, queiram ou não queiram, consciência ou não, ele utiliza de certas concepções filosóficas, e aí fica o Deus dará, porque não havendo uma referência explícita, pensada sobre essa estruturação teológica imanente à teologia, ela fica sujeita a ser levada para lá ou para cá, independentemente que os teólogos tenham consciência disso, né? Quer dizer, então, a gente pode dizer que a teologia hoje, em relação à filosofia, está em crise, pelo fato de a maior parte dos teólogos ter eliminado qualquer referência explícita à filosofia. Muito interessante. E eu queria perguntar uma outra coisa sobre a relação muito debatida na história da filosofia, agora até para a gente voltar um pouco na história, para além do século XIX e XX, entre racionalidade e a fé. Como que o senhor pensa isso? Porque, por exemplo, os filósofos medievais, né, durante muito tempo, optaram, ora por pensar numa hierarquia entre fé e razão, ora por tentar conciliar essas duas dimensões, né? E como que o senhor pensa isso agora no contemporâneo? Porque me parece que a questão da fé, até queria perguntar, aproveitando também, para a teologia, ela tem um lugar, na filosofia tem outro lugar, né? Existem filósofos, sistemas filosóficos que incorporam a fé e outros não. Como que o senhor pensa essas duas questões aí, relação entre fé e razão na história da filosofia e na atualidade? Sim. Veja bem, na tradição, vocês se lembram da famosa afirmação de que a filosofia é antila teologia, né? Quer dizer, ela é escrava, é serva da teologia. Ela é utilizada apenas como um instrumento. O que interessa é a interpretação da fé. As sumas medievais não eram... Por exemplo, Santo Tomás não escreveu obras filosóficas, escreveu, de fato, obras teológicas onde o emprego da teologia era uma questão central, embora não era isso que ele estava fazendo. Agora, isso aí passa pelo seguinte. Primeiro, a problemática de Deus, para poder depois chegar ao problema da revelação,
não é, em primeiro lugar, um problema teológico. É um problema humano. Ou seja, no contexto de uma reflexão filosófica, se você pode chegar ou não pode chegar a uma afirmação qualquer de algo que possa abrir espaço para algo como a revelação e, portanto, como a fé, que é a aceitação de uma revelação, etc. Bem, é a famosa questão que já Leibniz levantou com toda a força, embora a maneira como ele pensou, isso é uma questão a ser discutida, se era isso mesmo que ele estava pensando, mas e que Heidegger diz é a pergunta mais fundamental que um filósofo possa fazer, porque há algo e não nada. Quer dizer, aí o nada já entra como uma questão fundamental que muitas vezes hoje é esquecido, mas você sabe que naquele momento estava em jogo uma função, uma perspectiva necessitarista de interpretação do real, que era de Spinoza, e o Leibniz, de uma forma assim impressionante, é pena que há pouca coisa disso entre nós, feito em português, impressionante, articula toda uma filosofia baseada nas modalidades, necessário, contingente, etc., e toma a ideia dos mundos possíveis como uma ideia absolutamente central para pensar a filosofia e a teologia. Mas, com isso, eu quero dizer que o problema fundamental de Deus ou não Deus, antes de qualquer teologia, qualquer revelação e qualquer fé, está como é que o pensamento humano, e vocês sabem que eu até citei naquela discussão de segunda-feira, a história de Heidegger na Carta ao Humanismo, quando ele foi considerado ateu ao lado de Sartre, e ele respondeu exatamente dizendo que Sartre não entendeu nada do que ele quer, porque a questão de Deus ainda não é uma questão a ser posta nesse momento, que nós descobrimos que a questão das questões na filosofia é o problema do ser. Uma vez trabalhada essa questão, é que nós vamos poder saber se daqui se põe necessariamente a pergunta sobre uma dimensão última e fundamental, e dessa questão vem depois o problema da fé e tudo mais. Bom, então, a questão toda está aqui. O que faz uma filosofia? Bem, a filosofia é uma articulação teórica. E, enquanto tal, ela tem pressupostos. E o primeiro pressuposto de qualquer articulação teórica é uma linguagem. A linguagem é aquilo a partir de onde você pode articular. Não existe uma filosofia puramente na minha cabeça, né? Se existisse, seria ruim, porque ninguém saberia. Quer dizer, a filosofia, como teoria, se articula linguisticamente. Ela é o espaço em que a filosofia é articulada. Ora, portanto, uma primeira e fundamental questão, quer dizer, é essa. Pressuposto de qualquer filosofia é a linguagem. E a linguagem tem seus componentes. Se a linguagem é o pressuposto da articulação de qualquer teoria filosófica, a primeira tarefa, antes de saber qual é o objeto da filosofia, é saber quais são esses componentes sem os quais nada é compreendido, portanto, nada é articulado. Né? Portanto, vamos dizer assim, a primeira tarefa de uma filosofia é o trabalho sobre os componentes irrecusáveis de qualquer compreensão, porque sem isso ela não pode exercer o seu trabalho. E aí, hoje, eu acho que nós temos canais que nos ajudam a fazer isso, por exemplo, um canal fundamental, mesmo sem ter isso na cabeça, mas termina podendo ser utilizado para isso, é a própria filosofia analítica, que foi descobrindo aos poucos, sem nunca ter tentado uma articulação mais geral, os diversos componentes da linguagem. Por exemplo, Rudolf Carnap, em primeiro lugar, ele articula a dimensão sintático-lógica de qualquer pensamento. Qualquer pensamento vincula
coisas, vincula articulações, vincula signos, vincula sentenças, etc. Segundo lugar, a linguagem é significativa. Ela informa sobre algo. Informando-nos sobre algo, significando algo, ela fala de algo. Portanto, a gente poderia dizer, nós temos aqui a dimensão semântica e a dimensão ontológica do pensamento. E na terceira fase, começada por Wittgenstein e continuada depois por vários teóricos pragmáticos, percebeu que a linguagem é uma forma de agir, uma ação, uma prática humana. Falar é exercer uma ação social, a dimensão pragmática. Então, aqui nós temos aquela dimensão que a gente podia chamar a dimensão estrutural. As estruturas com as quais nós compreendemos qualquer coisa que compreendemos. Mesmo que nós não tenhamos consciência disso, nós utilizamos todo esse aparato. No caso da filosofia, ela tem que ser capaz de pensar nos seus próprios pressupostos, né? Então, depois se põe a questão sobre quê. Nós sempre que a linguagem sempre fala sobre algo. O que é esse algo? Então, desde que a filosofia nasceu, ela teve uma pretensão fundamental: falar sobre tudo, a totalidade do real. Quer dizer, o universo que não tem restrições. Então, falando sobre as coisas, sobre o mundo, etc., ela pode ir de degrau em degrau até chegar àquilo que Heidegger chamou de ser, que não é a totalidade extensional dos entes, a soma dos entes, mas, no sentido intencional, o ser é aquilo que é pressuposto no conhecimento de qualquer coisa, porque tudo... E aí é que entra a história do nada. Você se lembra que eu disse lá a carta de Heidegger para Husserl, quando ele se pergunta assim, o que é a subjetividade constituinte? Ela não é nada, ela é algo, portanto, é um ente. O que é o objeto constituído? Também não é nada, é ente. Portanto, nós temos aqui a relação entre dois entes. O que é que torna a relação possível? Ele já disse de antemão que o ser é aquilo que diz respeito tanto à subjetividade como à objetividade, que é o ente, o objeto constituído. Então, ser essa dimensão abarcante. Daqui, você pode, por uma série de reflexões, chegar à conclusão que o ser se compõe de duas dimensões fundamentais. Por uma reflexão a partir da tese hoje, por exemplo, muito defendida pelos novos ontólogos, de que tudo é contingente. A única coisa necessária que existe é que tudo é contingente. Ora, o contingente não se explica por si mesmo, de modo que, se tudo fosse contingente, você teria a possibilidade de ter o nada absoluto. O nada absoluto é algo contraditório, portanto, você tem que admitir, o resultado dessa reflexão, que há uma dimensão absoluta, necessária, e a dimensão contingente. E na relação. E se você pensa mais profundamente a dimensão necessária, você vai ver que na relação com os contingentes, a dimensão necessária é aquela que põe os entes no ser. Os entes contingentes é aquele que pode ser e não ser. Então, como é que ele é? Ele é porque a dimensão absolutamente necessária o põe no ser. Essa dimensão absolutamente necessária só pode ser, então, por uma série de razões que eu não posso explicitar agora, só pode ser um ser inteligente, portador de vontade, um ser livre, e, portanto, a sua determinação maior como ser livre só pode acontecer através da consideração de suas ações livres, como era já no caso do ser humano. Nós sabemos as características fundamentais do ser humano. Quem é Cássio, concretamente? Bom, até agora eu sei muito pouca coisa, além das características fundamentais, sei onde foi ser professor, sei onde é que você está agora como professor efetivo, etc. São suas ações livres dentro da contingência do mundo que vão lhe explicar o que fez Cássio como ser humano. Se já é assim para o ser humano, que eu não posso dizer a priori, quando nasceu Cássio, era nada mais nada menos que um ponto de interrogação. Ninguém sabia o que seria. Quem jamais imaginou que seria um dia um filósofo?
A priori era impossível isso. Então, se isso é verdade para o ser humano, mais ainda para o ser absolutamente necessário. Ora, é aí que entra a questão fundamental das religiões. As religiões são aquelas instituições que tentam dar uma interpretação da ação histórica de Deus no mundo. Elas pretendem isso, de modo que elas, de antemão, partem da mesma questão filosófica, quer dizer, elas são tentativas da interpretação do todo, só que essa interpretação do todo agora, para elas, é um todo que elas consideram que foi revelado, foi dito, foi manifesto, e a fé é a aceitação dessa manifestação. Evidentemente que aqui entra o problema que você levantou. Se a fé, em primeiro lugar, é uma acolhida de uma revelação, por exemplo, no caso do cristianismo, como é que o cristianismo entende essa revelação? Deus se revelou como alguém que entrou na história humana para salvar o ser humano. O ser humano tinha uma grande interrogação: o que é que eu sou, o que é que eu vou, para onde é que eu vou, o que é que eu serei, e experimenta 1000 limites e opressões, etc. Então, levanta-se a questão do sentido último. Então, o cristianismo diz que o sentido último é a encarnação de Deus, a entrada de Deus na história humana, para, de dentro da história humana, lutar contra aquilo que foi a criação do mal pelo homem. Então, essa é uma forma de interpretar. É óbvio que você não pode deduzir isso de nada. Isso é uma opção livre. Você pode aceitar essa, você pode aceitar o budismo, você pode aceitar o taoísmo. De qualquer maneira, está em jogo aqui, queira ou não queira, uma forma de interpretar, em última instância, a realidade, na sua, em relação ao seu ponto último, que Heidegger chama de ser, e essa é aqui que entra o nome Deus, que é um nome estritamente religioso. Essa realidade última, a partir de onde tudo se revela no seu sentido, se chama nas religiões de 1000 formas de Deus. E aqui entra a teologia, que vai tentar articular de forma teórica essa compreensão do mundo. Então, se eu, como ser humano, para aceitar uma religião, não preciso me negar como ser humano, eu não deixo de ser humano quando eu aceito uma fé. Portanto, tudo aquilo que é condição de possibilidade do meu ser, como, por exemplo, condição de possibilidade de compreensão, a linguagem, eu sou, enquanto ser da linguagem, em princípio, aberto a uma manifestação do ser absoluto na história, não é? E eu levo isso implicitamente quando aceito uma determinada. Não sou obrigado a aceitar essa ou aquela. A fé é um ato livre, mas nenhuma fé pode eliminar o ser humano que eu sou. E não eliminando o ser humano que eu sou, ela não pode eliminar a tentativa de explicitar as perguntas fundamentais que o ser humano faz. Ele é um ser de pergunta, porque é um ser de compreensão, e a pergunta vai até essa dimensão abarcante, fundante, que se chama ser. Então, a teologia, queira ou não queira, ou a fé, queira ou não queira, está confrontada com essa compreensão da realidade que se articula filosoficamente. Bom, é claro que eu fiz aqui uma grande caricatura, isso se explicita, expliquei isso um pouco melhor no último livro, no último número da revista Síntese, que é especificada sobre religião, e eu procuro levantar lá o problema, como é que se explica a religião como atividade humana, como é que ela se situa, então, na filosofia, e como é que há, em última instância, a relação dessa problemática com a problemática da teologia e, portanto, a relação entre filosofia e teologia. Muito bom, professor. A revista Síntese da FAGE, né? Que saiu em dezembro, que é especificada em relação, sobre a filosofia da religião, e botaram lá o meu primeiro artigo como o meu artigo, em que eu tento levantar essas questões. Muito bom. Aliás, tem também um texto meu,
eu até pensei que você conhecesse, porque ele saiu aqui na Perspectiva Teológica de quando? De 2015, com o título seguinte: Filosofia e Teologia frente ao desafio do pensamento pós-moderno. Uhum. Essas questões já estão postas lá a partir dessa toda essa problemática que o pós-moderno levanta. Essa Perspectiva Teológica é uma revista também da FAGE. Ótimo. Muito bom, professor. Eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. Pensando também na conferência de segunda-feira, lá no canal da Agenciamentos Contemporâneos, e uma coisa que o senhor trouxe aqui de novo, sobre a questão da linguagem. Uma vez que a teologia ela compartilha dos mesmos pressupostos, né, de outras construções humanas, e, portanto, ela necessita da linguagem, se daria para pensar a virada linguística, pragmática, no interior do discurso teológico, isso faz algum sentido isso. E também a questão da reformulação do projeto transcendental kantiano, né? A partir dessa virada, como o senhor fala do Apel, mas também Habermas e outros, né, que pensaram essa reformulação desse projeto, se tem alguma implicação para o discurso teológico, isso também. Olha, antes de chegar à virada pragmática, já houve uma virada fundamental para o pensamento transcendental, né? Quer dizer, na Bélgica, surgiu, a partir de um jesuíta belga que se chama Joseph Maréchal, a ideia de que não há tanta diferença entre a filosofia moderna e a filosofia clássica. É só questão de maneira de falar. Em última instância, ambos defendem as mesmas posições, e de modo que há problema nenhum entre o pensamento moderno, transcendental, e o pensamento. E Joseph Maréchal escreveu uma obra em 5 volumes em que ele procura ver o ponto de partida da metafísica, né? E procura mostrar isso, etc. Da partir daí surgiu o que se chama o tomismo transcendental, né? Pensadores como Brugger, como Koret, como Rahner, como Lotz, que tentaram reformular o pensamento transcendental, no caso tanto de Lotz como de Rahner, a partir do contato com Heidegger. Eles não perceberam que Heidegger faz com essa ideia de que o homem é compreensão do ser. Ele já estava dizendo de antemão que o ser humano não é a determinação do sentido, não é a referência última e fundamental de toda a filosofia. Uma filosofia não pode se articular nesse sentido transcendentalmente, porque a subjetividade não é o determinante. Por isso é que Heidegger não vai chamar o ser humano de subjetividade, mas vai chamar de aí ser. O ser humano é apenas o lugar onde o ser se manifesta. Ora, o Rahner articulou toda uma filosofia para dizer isso, embora ele achasse que estava fazendo filosofia. Tanto que ele diz que a pergunta pelo ser sempre implica uma pergunta por aquele que compreende ser, que é o homem. De modo que toda metafísica transcendental implica uma antropologia transcendental. E para ele, então, é nesse sentido que o teólogo, queira ou não queira, está pensando, porque o teólogo não pode jogar fora esses pressupostos transcendentais. Portanto, o Rahner ia numa dimensão completamente diferente porque o Rahner não passou pela reviravolta linguística. E esses teólogos do tomismo transcendental não tinham entendido ainda a linguagem como a dimensão primeira e fundamental pressuposta por qualquer teoria. Ainda era referência à consciência, né? A consciência que é a filosofia transcendental clássica, no caso. Então, agora se põe uma outra questão, né? Que é a questão, e até existe isso, né? Por exemplo, tem um pensador, um teólogo lá de São Salvador, chamado Antônio Salvador, acho que é. Me encontrei com ele uma vez num congresso de filosofia na Alemanha, Antônio Gonçalves, que é um homem muito pensante,
Muito bom. Ele diz que nós temos 3 tipos de filosofia. A filosofia naturalista, que é aquela clássica que entendeu que a filosofia é uma teoria do cosmos, da natureza enquanto tal. Ele não diz doente, como Heidegger gosta de dizer, né? É um filósofo da natureza. Existe uma filosofia da subjetividade, que é a filosofia a partir de Kant, a problemática da subjetividade transcendental. E existe agora uma filosofia a partir da praxis humana, da praxis histórica. Então, essa seria a filosofia dos tempos de hoje e, consequentemente, também a filosofia da teologia de hoje, a partir da praxis humana. Eu diria o seguinte, a praxis humana ainda é uma variante da filosofia transcendental, porque é uma ação humana. Se é a ação humana que decide tudo, então eu estou ainda dentro do modelo clássico de uma filosofia transcendental. Isso não percebe o Gonçalves, é engraçado. Mas o problema é o seguinte, sem dúvida alguma, a dimensão pragmática da linguagem é uma dimensão ineliminável, irrecusável, mas, ao meu ver, ela é o ponto de partida. É daí que parte um filósofo, nossas práticas históricas. É aquilo que, sem assumir pura e simplesmente a posição do Apple, eu aceitaria aquilo que ele diz, que esse é o a priori fático. Não há como superar as práticas históricas nas quais os seres humanos existem e estabelecem suas relações intersubjetivas. De modo que, seja na filosofia, seja na teologia, o partido da praxis é indispensável. Agora, a praxis humana vai para adiante na sua reflexão, né? A reflexão dos pressupostos da praxis humana e tudo mais, leva a um tipo de filosofia muito diferente, que não seja uma filosofia simplesmente da praxis. Quer dizer, não elimino que a praxis seja uma dimensão fundamental, e, portanto, também da teologia, mas digo que a teologia, por exemplo, aqui na América Latina, da libertação, passou por essa questão. Mas existe um teórico da filosofia da libertação, que é Lacuria, que é discípulo de Zubiri, e Zubiri é um filósofo, também fenomenólogo, mas ele tem uma dimensão metafísica fundamental. Ele diz que, claro que se parte da praxis histórica, etc., mas a praxis histórica, nela estão embutidas outras dimensões como pressuposto que o filósofo tem que pensar e, consequentemente, também o teólogo. De modo que dizer simplesmente que existe uma terceira forma de fazer filosofia, que é a filosofia da praxis, e que é essa filosofia agora que deve marcar uma teologia, é não pensar exatamente nessas dimensões maiores que são pressupostas pela própria praxis humana. Não se nega a praxis, sob nenhuma condição. Por exemplo, o caso do Habermas é o contrário. Né? Ele quer destranscendentalizar, como ele diz, a filosofia, no sentido de dizer que não existe essa dimensão, como Apple pensa, fundante, universal, etc., transcendental no sentido de estrito, mas que tudo se reduz eu vou criando, através de minhas práticas, horizontes de sentido. Esses horizontes de sentido são agora os horizontes transcendentais. Mas, mesmo aí, ele mesmo diz que eu tenho que romper ou explodir esses horizontes, porque cada horizonte fica no seu horizonte. É um horizonte particularista, o próprio Habermas reconhece isso. Eu tenho que, de alguma forma, romper, porque quando eu levanto a pretensão de verdade para algo, essa pretensão ultrapassa. Não é o mundo do Castro nem o mundo do Manfredo que estão em jogo, é o mundo enquanto tal. Então, eu não posso ficar preso só. Então, eu caio nos mesmos problemas em relação aos quais Kant já havia pensado numa filosofia transcendental, quer dizer, no relativismo absoluto, que é a única norma, ele não sai do meu buraquinho, e é muito estranho que, por exemplo, inclusive de pensar a própria ciência assim, porque o cientista vai dizer, que história é essa? Eu estou simplesmente no meu... Claro que cada ciência pensa a partir de um quadro teórico, e em princípio deve ser aberto ao diálogo, mas com a pretensão de dizer como as coisas se comportam, como diz Wittgenstein, né? Não é qualquer coisinha que eu ultrapasso sempre os quadros, de modo que a partida de quadros históricos, hermenêuticos nesse sentido, de jogos de linguagem, como diz Wittgenstein 2, é inevitável para o ser humano. Mas o problema é saber se eu posso articular toda uma filosofia só com isso e, consequentemente, também uma teologia só com isso.
Muito bom, professor Manfredo. Adorei a sua exposição aqui, foi muito esclarecedora também, e só tenho a agradecer. Se o senhor quiser dizer mais alguma última coisa para a gente encerrar essa conversa, eu já estou satisfeito com as respostas. Não, é só o seguinte, eu acho que nós estamos hoje correndo um perigo muito grande, de que é o perigo por causa dos mundos digitais. Nós nos acostumamos a fazer mensagenzinhas, né? Aí fazemos fatos e uma reflexão de nível mais profundo hoje é considerada uma coisa assim meio estrambótica, né? Uma coisa meio esquisita. Eu acho que, em função mesmo das grandes questões que existem no mundo hoje, em última instância está em jogo a própria sobrevivência da humanidade e da vida no planeta, nós não podemos brincar com o nosso mundo. Então, voltar a pensar em profundidade, é isso que a filosofia quer e a teologia, em última instância, também, acho que é um dever histórico nosso. Nós não podemos aceitar. Claro que tudo isso é muito importante. Em 2 segundos eu estou aqui e ligo para você, ou ligo para a Europa, em 2 segundos estou lá, etc. É incrível como, por exemplo, quando o João Paulo II foi esfaqueado na Praça de São Pedro, você lembra que um rapaz que tentou matá-lo, eu estava levando uma pessoa para a rodoviária, não lembro mais quem, e ela abriu o celular e em 2 segundos, 2 minutos depois, a gente já estava sabendo o que tinha acontecido na Praça de São Pedro. Quer dizer, é o mundo da comunicação universal que pode se tornar também do mundo da não comunicação, no sentido de que nós não procuramos mais descer a uma reflexão séria, que é absolutamente necessária, sobretudo por causa das grandes questões que marcam a humanidade hoje, e eu estou muito consciente disso, que nós temos uma missão a cumprir no mundo, que é ajudar as pessoas minimamente a ter um espírito crítico frente a toda essa enorme facticidade que nos vem ao encontro e pensar para além do puramente fático, buscando aquilo que realmente nos dê uma compreensão profunda do real. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo convite, Cássio. Fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, professor, foi ótima a conversa, e essa fala final também do senhor, extremamente lúcida, e eu acho também que esses dispositivos, eles são só meios, né, e que devem ser pensados para além. E a condição que nós chegamos como humanidade com essa pandemia, né, que é efeito também das ações humanas, tem mostrado que estamos num caminho que pode ser um caminho sem volta, né? Então, com certeza, essa sua última mensagem é muito relevante, muito importante. Obrigado, professor Manfredo. Bom dia, senhor. E vamos encerrando, então, aqui essa conversação dessa manhã.